E aí, pessoal, tudo bem? Eu tava aqui tocando meu baixo e lembrei de uma dica muito legal para vocês agora de inglês. Qual que é a diferença do instrumento baixo pro peixe robalo em inglês? E as semelhanças? Não sabe? Então vem comigo. A semelhança é que a gente escreve essas palavras da mesma forma, como eu vou colocar aqui embaixo, B-A-S-S, mas elas têm pronúncias diferentes dependendo do que elas querem dizer. O baixo, instrumento, ou notas graves, ou então bumbo da bateria, a gente fala bass. Por exemplo, electric bass, baixo elétrico, que é aquele que eu estava mostrando. A gente também tem o acoustic bass, que é aquele baixo grandão assim. E essa palavra também serve para notas graves. Quando você está mixando, você quer achar a região grave, você fala sobre bass. Quando você está falando de notas mesmo, de um piano ou de qualquer outro instrumento, você pode falar de bass notes. E até do cantor, que tem uma voz muito grave, você chama ele de baixo, bass. O bumbo da bateria seria bass drum. Então eu posso falar, I have a Fender Precision Bass. Ou seja, eu tenho um baixo Precision da marca Fender. Agora, o peixe, a gente fala bass. Ou seja, a gente usa geralmente até sea bass, que é robalo. Esse sea antes significa mar, mas essas duas palavras, o bass do instrumento ou das notas e o bass do peixe, a gente escreve exatamente da mesma forma, mas tem pronúncias diferentes. Eu vejo muita gente falando do instrumento baixo ou de notas graves, falando com a pronúncia do peixe. E aí causa uma certa estranheza e uma certa confusão. Claro, pelo contexto a gente acaba entendendo, mas para você não errar mais, bass, instrumentos, notas graves, bass, peixe. Por exemplo, I have a Fender Electric Bass, ou seja, eu tenho um baixo elétrico da Fender. E eu também posso falar I don't like eating sea bass, ou seja, eu não gosto de comer robalo.